Cordiais saudações, pessoal. Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. O aparelho em questão é um Motorola, é um Hyper. E é um caso bem curioso, eu vou evidenciar aqui qual o problema dele. Então, o que o cliente relatou, no caso o lojista, ele informou que o aparelho ele não carrega. E ele realmente não carrega, né? Mas não significa que é esse o problema pelo fato dele não ligar, né? Então, quando a gente coloca o cabo USB, ele reconhece a porta Qualcomm. Só que o curioso desse aparelho é que ele ligou em outros momentos, né? Ele pelo menos indicou bateria baixa. Quando eu coloquei ele aqui na fonte e a bateria estava baixa, ele indicou na tela, né, que a bateria estava sem carga, no caso. Então aqui a bateria tá em paralelo com a fonte, né? A gente vai fazer o seguinte: desconectar a bateria dele para a gente ver o consumo característico. Agora ele só está ligado na fonte. E se a gente pressiona o power, bem, ele deu aquela oscilação no consumo e travou em 99 mA. Certo? Se a gente colocar no computador, você conhece a porta Qualcomm também. E reconheceu a porta Qualcomm. Então vamos lá. A interpretação que eu faço do caso, pelo fato dele indicar bateria baixa, é que é algum problema de comunicação. Comunicação ou alimentação. Eu acho que se fosse um curto ou uma fuga, a gente observaria aqui na... Se fosse um curto, ele não indicaria em momento nenhuma bateria baixa. Poderia ser uma fuga, só que uma fuga, a gente provavelmente iria ver o comportamento alterado aqui na fonte, o consumo. Por quê? Porque a memória está sendo alimentada. As alimentações da memória, elas estão presentes poucos milissegundos depois de pressionar o botão Power. Então, se uma dessas alimentações estivesse realmente em curto, é bem provável que a gente conseguiria ver aqui na fonte. Então, apesar do aparelho não ter tido queda nenhuma, né, então a gente vai trabalhar com problema de solda fria, né, alguma coisa assim. E por que eu falo isso? Que é o seguinte: a gente pressionar a placa, a gente já vê um comportamento distinto. Bem, a memória e o processador está mais ou menos no meio da placa. Seria aqui. A gente tem a gavetinha do chip. A memória e o processador tá praticamente no meio da placa. Então, se a gente fizer uma pressão... Desconectar a bateria. Bem, nem precisa desconectar a bateria, né? Precisa pra gente ver o consumo. Vamos lá. Então, com a bateria desconectada, a gente vai fazer uma pequena pressão no meio da placa. E o consumo já está distinto, né? Não, travou em EDL. Aqui ele já tenta iniciar o start. É bem provável que fique travado no logo, alguma coisa assim, né? Mas a gente já não precisa trabalhar com boot corrompido. Vamos ver se ele starta. Tá com comportamento atípico, porque normalmente no processo de start ele fica um consumo... Vamos dizer assim, esse consumo dele varia bastante. Já entrou em EDL novamente. Já está em EDL. Por quê? Porque eu tirei a pressão que estava fazendo a conexão ali, né? Que estava restabelecendo a conexão. Então, como a gente não sabe, vamos dizer assim, exatamente onde está essa falha de comunicação, não sabe nem se é trilha, a gente vai trabalhar com uma falha de solda, que é o que é o mais provável. Pode ser trilha, se for trilha a gente vai ter que estudar bem mais o caso,
mas a gente vai trabalhar com falha de solda, então se tratando de uma falha de solda, é rebalem do PMIC, processador e memória. Por que não só PMIC? Porque se eu fizer o rebalem do PMIC, é bem provável que o celular ligue se eu fizer o rebalem do PMIC, mas não implica que a falha de solda estava no PMIC. Pode ser que a esfera, por exemplo, que estava no processador, que estava com uma trinca, alguma problemática assim, ela dilatou nesse período, restabeleceu a comunicação e o celular vai ligar e eu poderia tomar uma conclusão de que a falha poderia ter sido unicamente o PMIC. Certo? Mas como tem essa margem de erro, não compensa correr esse risco. É melhor já fazer o rebalem dos 3 principais itens, né, que poderiam estar dentro, vamos dizer assim, das possibilidades dessa falha, né, os componentes que poderiam estar sofrendo com a falha de solda e ocasionar a mesma falha, uma falha de solda no processador, no setor da RAM ou dos dados da memória UFS, deixa em LDL. A mesma coisa para a memória. E uma falta de alimentação, alguma coisa assim, né, relacionada ao PMIC, também deixaria o celular em modo DL. Então, são esses 3 principais itens, então a melhor forma a ser feita mesmo é trabalhar com rebalem dos 3. Bem, esse daqui é o Power Manager do aparelho. Aqui são as fontes chaveadas. Vamos verificar de onde vem as alimentações da memória UFS. Bem, eu imagino que seja a memória UFS esse aparelho. Pelo fato de ele ser recente. Bem, é uma memória UFS. Tá aqui as linhas de dados dela. E aqui são as alimentações dela, né, que provém do PMIC. A gente está removendo a blindagem, essa fita térmica. Aqui ele tem outra fita metálica por cima. Olha só, ele tem uma chapa como dissipador em cima do processador. Que legal. A memória está nessa região. Vamos verificar se pode ser uma falha, se seria uma falha de alimentação. A blindagem vai ser cortada, porque se eu aquecer vai interferir totalmente nos testes. O fato de ter aquecido já implica numa problemática, né? A temperatura foi baixa durante pouco tempo, mas para tirar a blindagem seria uma temperatura muito maior. Né? Então vamos ver como está o comportamento dele agora, mas a ideia é sim verificar a alimentação. Se ele estiver startando por completo, aí a gente já faz o rebalo. Não precisa nem aferir, porque, vamos dizer assim, já não teria evidências.
Bem, tá aqui em modo EDL ainda. Então vamos cortar a blindagem e verificar as alimentações. Porque aí dessa forma a gente consegue descartar uma falha de alimentação. Se tiver tudo certo, né? Consegue evidenciar se existe uma falha nesse setor ou não. Bem, esse é o consumo, certo? Que ele trava, então a gente já sabe que ele está em modo DL, não precisa nem conectar no computador. Então a gente vai aferir as alimentações e ver se encontra todas elas. A primeira a ser verificada vai ser a linha VCC. Ela está presente. A próxima é a VCC-Q. Também presente. A próxima é a linha VDD. Também presente. A VDD também está presente. Essa é uma linha de 600 milivolts. Essa linha aqui, ela também serve... É bem provável que sejam esses dois resistores aqui, são resistores... Se eu não me engano, são resistores de calibração. Então ela alimenta esses dois resistores. Isso daqui é internamente da própria memória, a linha VDDI. Essa linha aqui é internamente da própria memória. Mas o capacitor fica externo. Então é isso. Então a gente tendencia mesmo mais para uma falha entre processador e memória. Então a gente vai fazer o rebalho dos dois.
Então, pessoal, a gente utiliza o stencil da Amaoi. Como a gente sempre fala aqui, né? É um stencil muito bom, no geral. No caso aqui, a gente está trabalhando com o aparelho Qualcomm. Então, a gente tem uma certa quantidade dos modelos Qualcomm. Quando a gente observa que sai um modelo novo, a gente sempre compra já para ter aí. Mas o modelo universal dele também ajuda bastante. Quando a gente não tem, a gente utiliza o stencil universal dessa marca. Eu vou mostrar aqui. A marca é essa daqui. E aqui, esse é o Qualcomm 5. E tá aqui o processador que a gente vai fazer o rebaling, que é o 6150. Que é SN6150. Então a gente vai usar esse lado aqui, né? Esse stencil, né, em específico, para fazer o rebaling do processador. E tem stencil para Xiaomi, para MTK, para Exynos. Tem alguns para PMIC. Esses tempos também eu vi que tinha para o setor de radiofrequência. Ou seja, eles têm vários modelos aí. Tem para iPhone também. O pessoal pode observar que ele é muito recomendado mesmo. Por conta dos furos. E ele não empena tanto. Eu faço o rebaling a 280 porque o ponto de fusão da solda não é tão alto, não tem muito para onde ir o calor. Então dá para fazer com uma temperatura baixa, leva um pouco mais de tempo, mas eu prefiro assim. Eu considero mais seguro. Esse stencil, no caso, é um da Qianli. Ele é só para memória. Usar o estanho 138 para ajudar a voltar a blindagem aqui no local.
colocando esse estanho, o ponto de fusão baixa. Então não precisa aplicar tanto calor na placa para colocar a blindagem de volta. Então, depois que a gente fez o rebody, o aparelho ligou. Como a gente sempre informa, o aparelho ligar não significa que ele está pronto. Ele precisa passar pelos testes de throttling, precisa passar por um checklist de saída, né, bem completo que a gente faz aqui. Ele precisa passar num período de teste para a gente dizer que ele, vamos dizer assim, que ele ficou pronto. Bem, a gente não fez o PMIC dele, porque tinha todas as alimentações, então não era necessário fazer o PMIC. Então a gente já fez o rebaling do processador da memória. Bem, vamos mostrar uma coisa aqui. O processador ele tem essa chapa de metal aqui, provavelmente ela é cobre. Né? Ela fica aqui, eu vou ter que limpar antes para poder colocá-la de volta. Aí por cima dele ele tinha a blindagem, né? Ele tinha uma blindagem que vinha até aqui, né? E só tinha esse retângulo onde ele ficava. Então vamos lá. Como ele trabalhava, né? Possivelmente. Possivelmente ele trabalhava, né, com a transferência térmica ali de cima do processador, encostava na blindagem e dissipava na carcaça do celular, né, no terra, no ground da placa, e possivelmente dissipava no chassi do celular.
Porque o aquecimento é uma problemática, né? Então você pode aproveitar o chassi do celular para dissipar essa energia térmica, certo? E tá aqui o chassi do celular. Provavelmente aqui tinha uma pasta térmica. A gente vai colocar ela, colocar uma nova, né? A gente tem aqui uma pasta térmica. Então a gente vai repetir o processo, né? Só que a blindagem aqui já não tem mais. Mas a gente vai reforçar bem no caso no que diz respeito à pasta térmica. A gente sempre tem que prezar, né, vamos dizer assim, pelas estratégias que já existiam dentro do celular, que no caso para dissipar o calor ele tinha uma certa estratégia aqui, então a gente tem que deixar igual ou melhor. Então a gente vai colocar a pasta térmica certinho, né? Realizar todos os procedimentos ainda no celular. A gente coloca uma camada de fita metálica aqui por cima ainda, né, da blindagem para simular como o celular era, né, como era o estado inicial dele. Então é isso. O que fica aí, né? O lojista ele falou que o celular não carregava, né? Ele falou assim: o celular não carrega, o cliente está reclamando que o celular não carrega. E aqui por diversas vezes o celular, ora ele chegava até o logo, ora nem ligava. E hoje, né, quando realmente, né, eu parei para fazer o procedimento, então hoje, quando foi realmente parado para se dedicar o tempo máximo, né, no aparelho, foi que eu observei que hora ele apresentava a bateria baixa, e hora nem isso. E quando colocava no computador reconhecia em modo DL. E aqui é um sintoma meio característico, né, esses aparelhos. Quando está com uma certa intermitência, então você já parte para alguma coisa relacionada a trilha rompida ou falha de solda. Então foi quando eu pressionei a placa, o celular ele saiu do modo EDL. Ele está carregando a 1.8 amperes, ele não vai entrar no modo turbo no momento, porque a porta que está sendo utilizada não é turbo. Mas é isso, né? Ele está carregando. Vamos ligar ele mais uma vez. Ele tem que encostar na carcaça para poder ligar. Então é isso, né? Todo aparelho precisa da análise, precisa ser feita uma interpretação, porque o aparelho em EDL não significa que ele está com o boot corrompido. A gente já falou isso uma série de vezes. Um aparelho para entrar em EDL são várias coisas que deixam o aparelho em EDL. Inclusive o Poco M3 ele tem esse problema que ele fica em EDL, né? Toda vez que reinicia, só que ninguém sabe, no caso, vamos dizer assim, a causa disso. Existe certo alguns procedimentos que você faz no aparelho e ele para de apresentar essa falha, mas vamos assim diagnosticar ele. O pessoal fala que tem solução, mas é improvável, né? A maioria das coisas que foi postado até agora são procedimentos que são discutíveis, certo? Tem uma série de falhas nesses procedimentos que não chega a ser concluído a respeito deles, que seria a solução do aparelho, mas sim um procedimento que o celular funciona ali, né? Mas enfim. E esse é um aparelho, no caso do Poco M3, é um celular que fica entrando em EDL toda vez que reinicia, né? Tem alguma coisa ali no processo. Não era esse caso aqui, mas era um aparelho que estava em EDL, mas conforme a experiência e o comportamento do aparelho, foi feita a interpretação de que no caso seria um problema de solda,
Então, a gente verificou as alimentações todas certas. Então, a falha estava entre processador e memória. Se eu faço o rebalem do processador, eu vou aquecer a memória. Com isso, o celular ele vai voltar a funcionar. Só que se for uma falha de solda na memória, em pouco tempo ele vai entrar em EDL de novo, vai ter os mesmos sintomas, porque a gente sabe, a gente já explicou algumas vezes, que reflow, no caso, não é uma solução. O reflow ele serve para você diagnosticar. Nem o reflow, né? O ME, que seria o Minimum Scantation, serve para você diagnosticar uma falha de solda. Então, se a gente tivesse aquecido o processador ali, pronto, o celular liga. O celular liga, funcionaria perfeitamente, né, durante um certo período, só que a gente sabe que esse processo ele dá garantia, não é um processo, não é confiável. Então, como a gente não sabe onde está a falha de solda, já faz rebalho nos dois, porque isso é mais seguro. A gente tinha o stencil, no caso, já tem experiência, então não tem grandes problemáticas em ter que realizar, por exemplo, o rebalho no processador. Bem, a senha que foi passada é uma senha numérica, só que o aparelho é padrão. Então é isso, pessoal. Parcialmente a gente pode considerar que o reparo foi um sucesso relacionado à problemática inicial, problema inicial. Não está concluído. A gente precisa ainda terminar o acabamento, né, as questões térmicas do aparelho. E no caso do thermal pad, né, essa blindagem, enfim, precisa terminar esses pontos e checklist. Checklist, toda vez que a gente faz rebalem de processador, a gente faz teste de throttling. A gente faz teste de throttling para ver se em um momento de estresse, devido ao rebalem no processador, né, alguma falha ali, o celular ele não vai começar a reiniciar, por exemplo. Né? Então a gente sempre faz o teste de throttling para esse tipo de reparo. Então é isso, pessoal. Precisando de manutenção, é só entrar em contato. A gente presta serviço para lojista, para importadores e para cliente final, é claro, né? Então é isso. Até a próxima.